O Corinthians está de olho em 3 medalhões. Inclusive, já tem até conversa, tá? Com algum deles. Vou falar isso para você agora, trazer mais detalhes, porque é de fonte muito boa. E isso, claro, é visando a próxima janela no meio do ano. E vou falar para vocês as posições, enfim, vamos bater um papo legal sobre isso. Fora isso, o Mantuan oferecido ao Corinthians. O que vocês acham? Seria uma boa? Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians está visando no mercado da bola 3 medalhões, tá certo? Isso é uma fonte muito boa. Isso daí eu acho que não vai... A gente talvez não tenha, assim, algo que vá sucumbir se caso o Augusto Melo venha deixar o cargo, porque é algo que o Fabinho está tratando. O Fabinho já está conversando com o Medalhão, tá? Eu não sei se ele está conversando com 1, com 2 ou com 3, mas ele tem uma conversa muito boa com o Medalhão. Os nomes são mantidos em sigilo. Um deles, a conversa já existe. E antes que apareça alguém para duvidar, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Antes de eu trazer a informação do Memphis, eu trouxe para vocês que o Corinthians estava em busca de um medalhão. No dia seguinte, eu trouxe que o Corinthians estava com negociação avançada, proposta na mesa, com valores, tudo já adiantado pelo Memphis, tá? Então, antes que alguém pense achar que nós estamos aqui jogando conversa fora, coisa que eu não faço na minha vida, já estou lembrando disso. O Anchileri, que eu trouxe em primeira mão a negociação, 2 dias antes, as informações foram as seguintes, quem me acompanha sabe. A primeira é, Corinthians busca um lateral esquerdo no mercado. No dia seguinte, a outra notícia é, Corinthians busca um lateral esquerdo na América do Sul, um lateral esquerdo da América do Sul, que na Europa ou em qualquer lugar do mundo, mas que seja um jogador da América do Sul. Eu dei a letra, ninguém pegou, tá? Ninguém pegou, porque a fonte falou para mim que não era para eu soltar ainda o Anchileri. No outro dia, eu trouxe que era o Anchileri, beleza? Então, antes de alguém achar que a gente tá para brincadeira aqui, é que ninguém tá para brincadeira, meu irmão. Até que a gente tá para brincadeira, que no final é um monte de resenha, a gente joga a conversa fora pra caramba, entendeu? Mas em relação à informação, não, o trabalho é seríssimo, tá? Do Anchileri foi assim. Quem lembra disso do Anchileri? Hein? Quem lembra do Anchileri que eu falei que o Corinthians estava em busca de um lateral, e um lateral da América do Sul, ou que atuasse na América do Sul ou em qualquer outro país aí, né, pelo mundo. Eu estava falando com a fonte, e eu tenho liberdade com algumas fontes, tá? Qual a liberdade que eu tenho? De às vezes fazer uma crítica ao time, ao técnico, entendeu? E é assim que eu consigo muita informação, tá? Porque os caras confiam em mim, entendeu? Eles também sabem que não é um Zé Ruela que, esse moleque aí não entende de bola, esse aí não sabe nada, entendeu? Não é, eles sabem que é alguém que conhece um pouco. E aí eu faço minhas críticas. E eu fiz uma crítica, né, ao time do Corinthians, ao elenco, e eu falei o seguinte, com esse elenco, eu acho que nós não vamos ganhar mais nada. Eu mandei essa, tá? E essa fonte, que tem bala na agulha no Corinthians, ela me respondeu o seguinte, fica tranquilo, Samir, tá? Vão chegar 3 medalhões. Ela meio que deu essa cravada para mim,
vão chegar 3 jogadores para jogar. 3 feras. Eu falei, tá falando sério? Falei, sério, tá? E a ideia é que esses jogadores, né, venham chegar no meio, né, do ano, tá? Na próxima janela. E, inclusive, já há conversas adiantadas com o medalhão. Não sei se dos 3 já conversa com 1, já conversa com 2, mas 1 eu posso garantir que o Corinthians conversa, tá? Posições, linha defensiva, tá? Foi pedir para eu falar assim, linha defensiva, um meia armador e um atacante. É isso que, né, pediram para eu falar o que dava para falar. E mais para frente, se puder, eu vou trazer mais detalhes para vocês. Então, olha só, gente, 3 medalhões, um para o sistema defensivo, que eu acho que é zagueiro, um para o meio campo, tá? Que aí é um maestro mesmo, os caras querem um meia, não, né, não estão satisfeitos com a situação do Garro e do Coronado, tá? O Garro no Corinthians já está dando trabalho nessa questão aí do joelho. É uma questão hoje que todo mundo tem dúvidas em relação ao futuro do Garro, tá certo? É uma questão que todo mundo tem dúvidas. Tem a questão, né, também de um atacante, que aí é meio que prioridade. E eu digo mais, hein? Esses medalhões que o Corinthians mira na temporada, esses medalhões que o Corinthians está mirando na temporada, o Corinthians não está visando esses atletas para substituírem, por exemplo, o Garro, que vai ser vendido, o Yuri Alberto, que vai ser vendido. Não é nada disso. Não tem ninguém sendo vendido, tá? O único jogador que eu sei que tem uma conversa adiantada para a Europa é o Bidon. É o Bidon, mas não está nada assinado, tá certo? Mas não tem ninguém vendido. Se o Corinthians vender mais jogadores, se chegar no meio do ano e o Corinthians vender o Yuri Alberto, aí o Corinthians vai buscar 2 ou 3 atacantes. Um atacante já contando com o Memphis e o Yuri Alberto, e é um atacante de peso, tá? Um atacante realmente que venha para brigar por uma vaga de titular. E também o meio-campista, que aí é um maestro, tá? Que o time precisa, entendeu? Agora, vocês estão perguntando alguns nomes, né? E eu não posso dizer para vocês nenhum nome, não tenho os nomes mesmo, tá? Porque às vezes vocês sabem que muitas vezes eu falo ao Corinthians que é um lateral, no outro dia eu trago um nome. E às vezes vocês ficam pensando, pô, o Samir tinha um nome e não podia dar. Às vezes é assim, não vou negar. E qualquer jornalista que estiver me assistindo sabe que às vezes funciona assim. O cara te dá a informação e fala, pô, não fala hoje, fala amanhã, espera tal dia, tal. Às vezes acontece. Nesse caso, eles não me passaram nenhum nome, tá? Não quer dizer que eu não vão passar. Mas hoje eu não tenho realmente os nomes, eu não estou segurando para soltar amanhã, antes que alguém imagine isso. Mas eu posso garantir para vocês, de coração realmente, né, de fonte que eu cravei em Memphis e cravei em Anchileri. É a mesma fonte que o Corinthians está, né, conversando com medalhões no mercado, e a ideia é trazer 3 para o meio do ano, e já tem conversas para o meio do ano. A negociação já começa agora para tentar fechar lá no meio do ano, ou tentar fechar agora, para que no meio do ano o jogador venha ser inscrito e possa passar a defender o Corinthians, né? Ficou feio, né? Possa passar, né? E que venha defender o Corinthians na temporada 2025. Vamos lá, cara. Ó, vamos falar aqui do Mantuan. Mantuan é oferecido ao Corinthians, tá? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. O Mantuan quer jogar no Corinthians por empréstimo, tá? Por empréstimo. Por empréstimo. Ele não quer voltar ao futebol brasileiro, mas ele quer sair da Rússia. Se pintasse algo na Europa, vou ser sincero, se pintasse algo na Europa maior que o Zenit, tá? Maior que o Zenit, o Mantuan iria. Mas ele quer se livrar, ele quer sair lá, ele quer sair de onde ele tá? E o Corinthians, no futebol brasileiro, é prioridade dele, tá? Ele foi oferecido 2 vezes já ao Corinthians. 2 vezes, tá? 2 vezes. Na primeira não houve interesse, que foi no início do ano, virada do ano. Agora, você viu o barulho do meu? Pá, não sei se o microfone pegou o estalo. Agora eu não tenho informação ainda se o Corinthians vai querer o Mantuan ou não. Eu já dei minha opinião no almoço com a Fiel, para quem assistiu na hora do almoço, tá? Isso aqui que ligou uma máquina de gelo, tá? Que eu faço café gelado. Eu já trouxe a minha opinião,
tá? Já trouxe a minha opinião em relação ao Mantuan. Eu achei estranho na hora do almoço. Todo mundo tem o seu direito, né? De dar a sua opinião. Eu achei estranho, né? As pessoas criticando a contratação, a, a ideia, né? Do Corinthians em fechar com o Mantuan, ou querer o Mantuan, entendeu? Eu achei bem estranho isso, porque, na verdade, para mim, tá? Na verdade, o Mantuan é um bom jogador, entendeu? O Mantuan é um bom jogador, sabe? Um menino que joga nas 3 posições, né? Quantos anos tem o Mantuan? Deixa eu ver aqui. Mantuan. Vamos ver. Nunca decora a idade dos jogadores. 23 anos. Pô, 23 anos é uma criancinha, o Mantuan, tá? O Mantuan tem 23 anos, pode jogar aberto na direita, aberto na esquerda, centralizado, pode jogar de meia, de ala, pode jogar até de falso 9. Corinthians e Vasco em São Januário, eu lembro que o Corinthians jogou num 4-4-1-1. Era Casares e Mantuan ali, ó, no 1-1. Eu sou maluco por esquema tático. Eu decorei o dia que o Corinthians ganhou do Vasco em São Januário, com o Mancini no comando, e eu fiz a pergunta para o Mancini na coletiva, ele confirmou que o esquema era esse. Quando jogou num 4-4-1-1, era o Casares atrás do Mantuan, o Mantuan de falso 9, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, até de falso 9, ele joga. O Mantuan é um Wilson Mano das antigas, o Siqueira. Não chega a tanto, mas ele joga em várias posições. E outra, o Mantuan melhor que o Thales 1000 vezes, eu acho. Eu acho porque eu acho que o Mantuan é melhor que o Thales porque ele é mais objetivo. Ele é melhor no 1 contra 1, entendeu? Eu gosto mais, tá? Eu gosto mais. Ele joga o jogo mais para frente, entendeu? Já não é o jogar para frente, já não é muito forte do Thales, que tem uma pedalada de ombros maravilhosa, mas enfim, a melhor jogada do Thales, eu sempre falo aqui, é com os ombros, né? O Mantuan não seria medalhão, tá, gente? Aí seria o Mantuan não tem nada a ver com a informação que eu trouxe sobre medalhão, beleza? O Mantuan, na verdade, seria uma oportunidade de mercado, um jogador oferecido ao clube, e foi oferecido. O Corinthians já recusou na virada do ano, no início do ano, e agora não sei se interessa. Se não interessar, eu acho uma baita de uma burrice. 23 anos vai rejuvenescer esse elenco. Nós batemos um papo sobre isso no almoço com a Fiel. Eu falei para vocês já, isso não é só uma opinião minha, é uma visão do Fabinho Soldado, que o time do Corinthians tem prazo de validade, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês na virada do ano? Falei, gente, o ano para esse elenco aqui ser campeão é 2025, depois esquece. Digo se não mexer, né? Se não atualizar, se não der um F5. Entendeu? Tá? Então, assim, esse time, ele tem André Ramalho, que não aguenta. Gustavo Henrique, também já não é mais jovem. José Martínez tá se arrastando, irmão. O Martínez. Você pegar o Martínez aí é brabo, tá? O Carrilho tá se arrastando. Só que ele é acima da média. E quem, por acaso, não entendeu o que eu tô falando, o Ranieri deu uma entrevista recentemente e o Carrilho falou assim para ele num jogo: irmão, corre por mim que eu tô morto. Não tô conseguindo andar em campo. Tá? Então, só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. E o Coronado, 33 anos vai fazer. O Garro, cheio de problema no joelho. Memphis, também 32 anos. 32 o Memphis? Acho que é 32, né? Então, gente, nós estamos falando de um time que
que precisa rejuvenescer, velho. Entendeu? Então por que você vai recusar o Mantuan, uma oportunidade de mercado? Tá? Se for para o Zenit facilitar lá o empréstimo, beleza. Traz por empréstimo.